Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, produção e edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo Facebook e pelo YouTube. O programa desta sexta-feira vai abordar o jogo do Santos neste final de semana contra o Ceará, a partida na Vila Belmiro. O Santos sem o Lucas Braga, aí, que teve uma lesão muscular, mas o Marcos Guilherme, que foi o reforço que chegou. Aliás, a apresentação é hoje à tarde, a apresentação oficial, né? Deverá ser titular. O Santos que ainda espera anunciar nas próximas horas novidades, né? Zanocelo, Ganso, não sei, renovação do Sanches, entre outras novidades. Lembrando só que teremos hoje eliminatórias da Copa do Mundo com Brasil e Equador, a quem interessar possa, e a partir da outra semana tem também a Copa América. Será que vai ter? Esta é que é a questão. Muito bem, deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta sexta-feira comigo, dividindo a tela aí o Felipe Rey, direto dos estúdios avançados lá do grupo Curioso do Futebol, Vitor de Andrade, direto de Cubatão, para trazer as novidades também do mundo da bola para a gente, e o Felipe Camargo, de Olho no Peixe, que estava há instantes, antes de começar o programa, ele atendeu um telefonema. Ele, será que pode revelar o conteúdo desta conversa ou será que é algo particular? Daqui a pouco ele fala para a gente, tá certo? Vitor, seu primeiro destaque, bom dia. O que está acontecendo aí no mundo da bola? Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia ao Felipe Camargo, ao Felipe Rey na técnica. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Meu primeiro destaque vai ontem. Teve jogo do Brasileirão Feminino, né? As Sereias da Vila enfrentaram a Ferroviária na Arena Barueri, mando do Santos, e perderam pelo placar de 2-1. Num dia de uma arbitragem lamentável, viu? Pelo menos um gol legal do Santos foi anulado. Dá para ter sido no mínimo 2-2. Vários outros impedimentos aí que não tiveram sequência no lance, até porque no Brasileirão Feminino não tem VAR, né, na primeira fase, então não daria para saber se a finalização seria gol ou não, mas várias inversões de marcação, e acabou prejudicando as Sereias, que sofreram a segunda derrota da competição. Poderiam ter ficado mais próximas do Corinthians e do Palmeiras, e acabou com essa derrota ficando um pouquinho mais afastado. Elas jogam novamente no domingo, 15 horas, em Caçador, Santa Catarina, contra o Avaí Kinderman, que é o atual vice-campeão brasileiro, mas que não vem num bom momento. Inclusive, perdeu recentemente seu patrono, né, falecido, o seu Kinderman, que faleceu de Covid. E nas últimas semanas aí teve uma debandada de profissionais da comissão técnica, profissionais de imprensa do clube, também alguns funcionários que saíram do clube, alguns demitidos, outros que pediram para sair aí nos últimos dias. Então essa situação das Sereias da Vila na competição. E amanhã também, 15 horas, no CT da Chapecoense, o Santos vai enfrentar a Chapecoense no Brasileirão Sub-17. A equipe comandada pelo Helder vem de uma grande vitória sobre o Atlético Mineiro em jogo no CT Rei Pelé no último sábado, 3-2, saiu perdendo, estava perdendo por 2-0, buscou a virada, e se vencer a Chapecoense, que ainda não pontuou na competição, o Santos, que não começou muito bem, né, acabou sendo goleado na estreia pelo Atlético Paranaense, entra na briga pela classificação, vira G4 do grupo B, né, se conquistar essa vitória, e entra de vez na briga pela classificação. Muito bem, Vitor de Andrade com o seu primeiro destaque. Daqui a pouco o Vitor também falando sobre este momento do Santos. Felipe Camargo, o homem do De Olho no Peixe, agora online 100%, o canal do De Olho no Peixe crescendo bastante aí no YouTube, com os programas, entrevistas especiais, mas eu não vou poder deixar você escapar dessa. Este telefonema secreto aí antes do programa
que era esse telefonema, Felipe? Ou é só alguma coisa caseira? Bom dia, Felipe, tudo bem? Obrigado pela presença. Bom dia, Alex. Bom dia aos amigos. Bom dia ao nosso amigo curioso do futebol. A todos ligados aqui com a gente. É sempre um prazer estar com vocês aqui na Boc News TV. Na ligação de consequência aí de trabalho, nós estamos, a partir de hoje, somente no De Olho no Peixe no YouTube, né? Então, a gente está precisando fazer alguns contatos, algumas conversas, porque o trabalho vai seguir, por enquanto, exclusivamente no YouTube do De Olho no Peixe. Então, por isso aí surgem algumas ligações, a gente vai conversando, fazendo alguns ajustes, mas sem dúvida nenhuma, Alex, independente disso, um Santos que está se movimentando muito nos bastidores, né? A boa notícia de que as partes entre Pato Sanches, né, Santos e o jogador fizeram concessões e estão bem encaminhados para uma renovação. A informação de que também a boa relação de Andrés Rueda com Juliano Bertolucci fez com que as partes pudessem se alinhar por um acordo de renovação a Caio Jorge. Então, sem dúvida nenhuma, um Santos que, nos bastidores, com a chegada do Mazuco, tem conseguido aí algumas, podemos dizer assim, vitórias, né? O torcedor santista estava ansioso por essas definições de Sanches e de Caio Jorge. E pelo que nós temos de informação, tudo indica que com esses dois atletas o Santos vai conseguir renovar. No caso do Sanches, por uma permanência, né, com um vínculo de 2 anos. No caso do Caio Jorge, a gente ainda não tem muitos detalhes, até porque o Bertolucci está na Europa ainda tentando trazer, né, uma proposta da Europa, mas com a volta do Bertolucci ao Brasil, o que já está alinhado será resolvido e definido nas questões burocráticas para que haja renovação e, no caso da venda, né, provavelmente a partir da janela do final do ano, ali daquela virada do ano 2021-2022, se ali tiver uma proposta boa para todas as partes, o Caio Jorge vai embora e o Santos não fique de mãos abanando, que era um desejo do jogador a todo momento. O Caio Jorge falava com pessoas próximas, falava com seu empresário, de que se ele tivesse que ir embora, o desejo dele era de que o Santos, clube que o formou, que investiu nele, pudesse ter algum tipo de valorização. Então isso é bacana. Hoje nós vamos ter daqui a pouco a apresentação do Marcos Guilherme e do Moraes, uma coletiva online a partir das 14h. Santos que está trabalhando nos bastidores. Já já a gente traz mais detalhes, Alex. Muito bem, e a gente vai perguntar aqui algumas coisas para o Felipe Camargo, nomes, né? Lindoso, Canso, que continua em pauta aí, né? E claro, a preparação do time para este jogo contra o Ceará. Como eu disse, o Lucas Braga está fora, acho que vai ser a chance aí do Marcos Guilherme começar a partida como titular. Já tem mensagem chegando do pessoal aqui. Felipe Rei, podemos ir para aquele primeiro break às 11h39? Vamos descobrir quem é o pica-pau que está pela área aqui, porque hoje estão socando alguma parede aqui, Vitor. Fala rapidinho. Espera aí, abre o microfone do Vitor aí, atenção. Desmuta aí, Vitor. Agora sim. Ô Alex, vou fazer o papel do Tony Vasconcelos e anunciar que o GP de Singapura foi cancelado. A Liberty Media ainda não anunciou se vai entrar um outro circuito no local, né, para o calendário da temporada da Fórmula 1 2021, ou se vai ficar com um GP a menos mesmo, tá? Por que será que cancelou? Segunda-feira o Tony vai explicar pra gente aí. Hoje está tendo treino, né, na Turquia, não, Azerbaijão, né? Azerbaijão, corrida é domingo 9h. Só não entendi muito bem, não. Max Verstappen fez o melhor tempo no primeiro treino. Muito bem. Bom, vamos lá para o break? Vamos descobrir quem é que está socando as paredes aqui perto. Esse mundo de programas online acontece isso, tá certo? Por intervalo rapidinho, voltamos em menos de 2 minutos. Até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h42, estamos de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Uma informação sobre o São Paulo. O técnico Hernan Crespo, ele fez um teste para a Covid-19 e deu negativo, mas como ele está com sintomas gripais, ele vai fazer outros testes, mas já está definido que ele não viaja para treinar a equipe, para trabalhar diante da equipe frente ao Atlético Goianiense, a partida do São Paulo neste sábado, 7 da noite. Portanto, por precaução, o Crespo não viajará para dirigir a equipe do São Paulo. Pois não, Vitor? E continuando no São Paulo, uma informação importante. O Arboleda, que tinha sido afastado por ter sido... souberem que ele estava numa festa clandestina, testou positivo na seleção equatoriana, está fora do jogo das eliminatórias contra o Brasil hoje. Pois é, né? Bom, a gente já está mais de um ano nesse negócio, todo mundo sabe o protocolo, né? Sim, ele testou positivo, o Arboleda, tadinho, que Deus o abençoe, né? Só Deus para proteger, porque ele é um irresponsável. Assim como ele, tantos e tantos outros, né? A gente vê aqui na cidade de Santos, gente que achava que era brincadeira e que agora não acha mais que morreu, né? Enfim, gente que ficou há dias, semanas de ser vacinado e que acabou flexibilizando também o seu comportamento. A gente só lamenta pela alma destas pessoas e pela cabeça de algumas, né, que são extremamente irresponsáveis. Muito bem, 11h44, o Felipe Camargo, eu sei que tem muita coisa para a gente falar do jogo, mas o povo quer saber, em que pé está o negócio do Ganso, em que asa está o negócio do Ganso? Porque assim, ele jogou pela Copa do Brasil, e o técnico lá, o Roger, encheu de elogio, nem parece que era um jogador que estava como terceira opção, como um cara para ser liberado e coisa e tal, né? Afinal de contas, eu ouço de tudo. Ouço gente dizendo assim nos bastidores, não, tá descartado porque jogou. Outros assim, não, tá muito perto porque o jogador quer. Afinal de contas, o que você sabe do Ganso, essa história que tá virando novela, hein, Felipe? O grande detalhe, Alex, é que as coisas estavam muito bem encaminhadas entre as partes, mas ninguém esperava a ação do Roger Machado. E seria muito inocente da nossa parte, até conversando com o professor Caio Couto, que é um cara que manja muito aí dos bastidores de futebol, muita gente questionando dentro do próprio Santos que o Roger Machado acabou, que foi o responsável aí desse processo de ter colocado o Ganso contra o Red Bull Bragantino, que ele que fez aí o errado. Mas entre nós, qual a chance do treinador tomar uma atitude dessa sem o aval da sua diretoria? Se a diretoria do Fluminense chega pro Roger Machado e fala assim, Roger, por favor, não vamos escalar o Ganso porque nós estamos finalizando uma negociação, então, por favor, não vamos contar com ele nesse momento. Eu acho muito difícil que o Roger bateria de frente com a diretoria. Em meio a tudo que estava sendo conversado, a partir do momento que o Roger relaciona e escala, ele tem provavelmente a anuência da diretoria do Fluminense. E esse cenário de que o Ganso entra no jogo e, consequentemente, qualquer outro clube que dispute a Copa do Brasil e o Ganso seja negociado, o Ganso não possa jogar, deixou muito chateado algumas pessoas de dentro do Santos. Pessoas que, evidentemente, estão envolvidas aí com as negociações, que são chamadas da alta cúpula do Santos. Então, a escalação do Ganso desagradou, a ponto de muita gente achar que o negócio talvez não valha mais a pena. Melou o negócio? Não melou. Mas se repensa
se vale ou não a pena você ter o Paulo Henrique Ganso e não poder contar com ele para uma competição como a Copa do Brasil. O jogador quer vir para o Santos? Ainda quer. O empresário do jogador quer que ele saia de lá e venha para o Santos? Também quer. O empresário ficou bravo com essa postura do Fluminense? É claro que sim, ele estava articulando tudo para poder dar certo. E do lado do Santos também, né? Ficou muita gente aí chateada. Então a situação ganhou novos ares, né, de problemas, né, de uma situação aí que fica com um enrosco no meio do caminho, e que a gente precisa aguardar os próximos capítulos para ver de que forma Santos e Fluminense vão se comportar com o que aconteceu. O que eu acabei apurando e sabendo, Alex, é que assim, o Santos não tem interesse só no Paulo Henrique Ganso, né, que foi oferecido pelo empresário e que depois gerou toda essa negociação que virou pública. O Santos tem interesse no atacante Miguel, que é um jovem meio atacante, 18 anos, e o atleta vive hoje um imbróglio judicial com o Fluminense. E o Santos, até pela boa relação entre os clubes, monitora a situação sempre à distância, para que não tivesse nenhum tipo de questão no sentido assim, o Santos está aliciando, assediando um jogador que ainda pertence a outro clube. A irritação de alguns dentro do Santos foi tamanha com essa ação do Ganso ir a campo, entendendo que houve uma maldade do lado do tricolor em relação a essa escalação, que algumas pessoas não descartam uma mudança de postura do Santos em relação ao comportamento nessa possível espera da definição da vida do Miguel junto ao Fluminense. Enfim, essa situação acabou gerando esse entrevero aí. Temos que aguardar cenas dos próximos capítulos, mas o que tínhamos aí de tudo muito bacana, que era uma questão de tempo para o Ganso chegar ao Fluminense, né? Chegar ao Santos, melhor dizendo, a coisa agora deu uma enroscada, Alex. Ô, Vitor, você já acompanhou muita coisa no mundo do futebol, e eu vou tentar botar aqui um tempero nessa história, e aí você pode comentar. O Fluminense, primeiro, em relação ao Ganso, não dá para criticar, porque ele já foi criticado anteriormente por falta de profissionalismo e tal. Nesse caso, ele tem contrato, né, um contrato alto, ele foi chamado a partida, ele não poderia se recusar a jogar. Então acho que o jogador não tem responsabilidade nessa história. Mas o Fluminense, ele usou aquela metodologia, aquela filosofia de Vanderlei Luxemburgo. Por que eu vou reforçar um adversário direto meu no futuro na Copa do Brasil? Porque assim, os dois não se encontram em competição continental, porque o Santos está na Sul-Americana, o Fluminense segue na Libertadores. As duas equipes vão se encontrar no Campeonato Brasileiro, mas pode ser até que no próprio contrato o Fluminense exija que o Ganso não jogue contra o Fluminense, pelo Santos contra o Fluminense. Ou mesmo que jogue, é um torneio de pontos corridos, é diferente, né, do que você ter, por exemplo, um mata-mata da Copa do Brasil, as duas equipes se enfrentarem e o Ganso pelo Santos acabar com o jogo contra o Fluminense. Então eu acho que foi de caso pensado sim, para evitar que o Ganso jogasse, evitar a possibilidade do Ganso jogar contra o Fluminense pelo Santos, e no Campeonato Brasileiro não descarto ter essa cláusula no empréstimo de não utilização do jogador contra o Santos. O Vanderlei Luxemburgo sempre pensou isso. Eu posso reforçar meu time e, paralelamente, enfraquecer meu adversário. Colocar o Ganso em campo pela Copa do Brasil foi enfraquecer o Santos dentro desta competição. Não sei se você concorda com esta lógica, mas eu acho que ela é bem plausível, Vitor. Concordo, até porque, pelo que a gente vê do cenário do Fluminense, o Ganso não faz tanto assim parte dos planos do Roger para a sequência do Brasileiro e Libertadores, né? Não é um jogador que está sendo utilizado tanto assim, e de repente na Copa do Brasil ele entra durante a partida. Eu acho que também que o Fluminense usou desse expediente. Mas, aí por outro lado, o Fluminense pode ter perdido a chance de ter um atleta que tem um salário alto, que não está sendo muito utilizado, de sair do seu elenco. De dar uma aliviada na folha salarial, né, do Fluminense, até para você pensar em um outro nome.
porque aí eu concordo muito com o Felipe Camargo. A questão da negociação até quarta-feira à tarde estava quente a situação, tá muita conversa. Chegaram até falar que estava para anunciar na quarta-feira, e quando chegou na quinta esfriou muito porque o Ganso entrou no jogo da Copa do Brasil. Pode voltar a esquentar a negociação e o Santos anunciar o Ganso? É claro que pode, mas que deu uma esfriada ontem, com certeza deu para sentir que a questão o Santos ficou um pouquinho mais longe da Vila Belmiro do que se você comparar com a quarta-feira. Muito bem, 11h52, ô Felipe, para a gente encerrar esse assunto de negociações e coisa e tal, porque aí no segundo bloco a gente fala do jogo Santos e Ceará, segundo não, terceiro, né? Terceiro bloco, que já tivemos um break. Falamos do jogo Santos e Ceará e também vamos ouvir aqui, ler as participações do nosso público. Lindoso vai pelo mesmo caminho, porque jogou pelo Internacional ontem. Era um cara que estava perto, não está mais. O Zanocelo terminaram os exames dele, um negócio interminável. Eu até recebi uma informação até do nosso companheiro Fabiano Fará de que esse rapaz ele teve alguma coisa no dente, que ele fez um procedimento e por isso que deu uma atrapalhada aí na vida dele para terminar os exames e coisa e tal. Zanocelo, será que anuncia hoje? Lindoso? O que mais que tem aí de bastidores de contratações, hein, Felipe? O Vinícius Zanocelo já está acertado, é uma questão apenas mesmo de dar ok nos exames médicos para que o Santos consiga fazer os ajustes finais burocráticos e então anunciar. A expectativa é que hoje ainda possa ser anunciado, até para que tentem colocá-lo à disposição do Fernando Diniz para o confronto de amanhã. Né? O jogador precisa estar no boletim informativo diário da CBF, o BID, até o final desta sexta-feira. Lembrando que o Santos joga amanhã às 9 da noite na Vila, diante do Ceará, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, ontem ele fez os exames, ontem no período da tarde, aguardando aí os resultados, os últimos detalhes, para que o Zanocelo seja anunciado oficialmente. Em relação ao Rodrigo Lindoso, o Rodrigo Lindoso, ele é um daqueles jogadores que quando o Internacional conversou com o Santos e tentou negociar o Felipe Jonathan para levá-lo para o Internacional, o Lindoso foi um dos jogadores colocados na mesa como possibilidade ao Santos de, ao aceitar a proposta até então feita pelo Internacional, esse jogador fazer parte do negócio. No primeiro momento, o Santos não aceitou, aliás, as investidas feitas até aqui do Internacional, o Santos não achou boa, né? Mas o Internacional segue sim muito interessado no Felipe Jonathan. Pelas informações que eu tive, tem feito a tal da política de boa vizinhança. O Santos quer o Marcos Guilherme? Negociação isolada? Claro, vamos negociar. Acertou com o Marcos Guilherme. O Santos quer o Lindoso? Vamos negociar. E está negociando. Está caminhando. Depois da Copa América, podemos ter uma nova proposta para o Felipe Jonathan. E o Internacional promete vir com um valor acima do que já veio anteriormente. O Santos nega? Nega. Teve aquele documento timbrado? Não. Talvez por isso negam. Mas que conversam. Felipe Jonathan é alvo, sim, do Internacional de Porto Alegre. Nesse momento, a negociação do Lindoso está atrelada a uma saída do Felipe Jonathan? Nesse momento, não. É que nem o Marcos Guilherme. Está se negociando de forma individual. Porém, na hora que o Internacional fizer a sua outra proposta, pode ser que essa boa relação Inter e Santos facilite para o Santos olhar com mais carinho a proposta e, quem sabe, aceitar a oferta feita pelo Internacional. Então, Lindoso, sim, interessa, negocia com o Santos, o seu representante, é evidente, não o jogador diretamente, e o Internacional fazendo a política de boa vizinhança, porque quer mais uma vez insistir na contratação do Felipe Jonathan. A proposta pode vir provavelmente depois da Copa América, ao menos nessa última informação que eu recebi. Alex. Pois é, ô Vitor, aí você vê, né? O Moraes, o Boza, Ganso e Lindoso, nenhum deles poderia, os que já estão não podem, e os que estão em especulação e negociação não poderiam.
jogar pela Copa do Brasil, que paga quase 74 milhões de reais de premiação para o campeão, somando todas as fases. A Copa Sul-Americana paga metade disso, algo em torno de 36 milhões de reais, né? Enfim, você traz um monte de jogador e eles não podem jogar pela Copa do Brasil, é complicado, né? E para completar, Vitor, esse Lindoso deixaria o meio de campo do Santos mais bonito, com o perdão do trocadilho infame? que piadinha. Mas vamos lá, é um bom reforço. Eu vejo que pode acrescentar sim ao Santos. Agora, é complicado você contratar jogador no mercado brasileiro que já não tenha disputado o jogo da Copa do Brasil. A não ser que seja de algum time que que participou da Libertadores no início, que seja um jogador que está totalmente descartado no elenco. Porque se não for nessa situação, só do exterior, para você poder botar para jogar na Copa do Brasil. Porque até os times do interior de São Paulo, muitos deles tiveram vaga, né, na Copa do Brasil. Se você pegar, por exemplo, o Mirassol é um belo exemplo, né? O Mirassol fez boa campanha no Paulista, também foi campeão nacional ano passado, né, campeão da Série D. Então, se você pegar, até no interior fica difícil você encontrar algum jogador de qualidade, né, ou que tenha potencial para se mostrar um jogador de qualidade, que não tenha participado da Copa do Brasil desse ano. Então, infelizmente, a Copa do Brasil, se não vier do exterior, o Santos vai com o que tem. Com o que já tinha, né? Melhorando o tempo verbal, com o que já tinha. Muito bem. Encontro da opinião do Vitor, viu, Alex? Nesse sentido, eu acho assim, o Santos hoje ele vive um momento de buscar jogadores do mercado dentro das suas condições. Eu gostaria também que os reforços pudessem disputar a Copa do Brasil. Mas quando você vai num clube grande, trazer um jogador que já está talvez aí num clube mais forte, vamos dizer assim, dificilmente esse atleta ele já não esteve em algum momento entre os relacionados ou até tem entrado num jogo de Copa do Brasil, porque nós já estamos no meio do ano e muitas dessas equipes já estão desde a primeira fase da Copa do Brasil atuando. Então, é complicada a situação do Santos. Então, assim, não pode jogar a Copa do Brasil? Paciência, né? Vai poder jogar o brasileiro, que eu acho que nesse momento é a maior preocupação. A minha preocupação, Felipe Camargo, é o Santos no Campeonato Brasileiro, que é o que pode rebaixar. É o mesmo pensamento do ano passado. Se o Fernando Diniz conseguir fazer com que esse Santos seja competitivo no Brasileiro e brigue no meio da tabela, pelo menos, para mim está de ótimo tamanho 2021. Qualquer coisa em Sul-Americana e Copa do Brasil, eu acho que o Santos está no lucro pelos problemas que o Santos vem enfrentando, né, e pelos desdobramentos e consequências aí que poderia o Santos ter nessa temporada, Alex. Muito bem. Alex, essa é a tese de muita gente, né, Vitor? De priorizar o Campeonato Brasileiro. E outra, por exemplo, o Santos está enfrentando o Cianorte. Tudo bem que o Cianorte fez uma partida pífia na terça-feira, muito fraca. Mas se o Fernando Diniz se interessar por algum jogador do Cianorte, que vai vir barato, vai vir num preço, vai vir numa situação bem mais em conta do que um jogador do futebol paulista dos pequenos. Eu acho que vai ser até um jogador de mercado ainda mais, de valor ainda mais abaixo. O Santos não vai contratar porque jogou na Copa do Brasil. Ou o próprio 4 de julho, que ganhou do São Paulo. Tem o Remo, que também tá na... Apesar que o Remo é um time que tem muito jogador experiente, né? Não tem nenhum garoto ou jogador de 22, 23 que não seja rodado. O Remo apostou, e aliás, desde o ano passado vem apostando em jogadores rodados aí para montar sua equipe. Deu certo ano passado, que conquistou o acesso para a Série B. Mas o próprio 4 de julho e o Cianorte, se o Santos enxergar algum jogador de potencial, não vai contratar só porque participou da Copa do Brasil, tem que contratar. No momento que o Santos está hoje, o Santos tem que tem que arriscar dessa forma às vezes. Muito bem, senhores. Meio-dia, tem que ir para o intervalo, mas é isso aí. Muita gente acha que a prioridade é reforçar o time para o Campeonato Brasileiro, evitar qualquer preocupação em relação ao rebaixamento. E, se há o problema da Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, todo mundo pode jogar. Então, você já não teria aquele problema, vai poupar jogadores. Não, você já vai ter um grupo que você vai ter que obrigatoriamente escalar na Copa do Brasil e outro que você vai poder escalar de forma diferente na Sul-Americana.
1:01, vamos para o intervalo, voltamos em menos de 2 minutos, aí sim para falar de Santos e Ceará, o jogo deste sábado na Vila Belmiro. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12:03 de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça 87, na Vila Matias. Lembrando que tem Cicobi Unimais Metropolitana também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe. E daqui de Santos, a cooperativa cresceu para a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo e o ABC Cicobi Unimais Metropolitana. Deixa eu olhar aqui os primeiros registros do programa de hoje. O Emerson Santiago, bom dia Nação Santista. O Nando Xavier, bom dia Alex Frutuoso. Bom dia a todos os Santistas. Gessé Santista mandou bom dia. O Adalto Plácido também. Gessé Steiner. O Douglas Santos Silva, um pessoal bem educado. Aqui, ó, Luiz Eduardo Cacheta. O que é isso aqui? Dom Alex o quê? Fecchior. O que é isso, Cacheta? Não sei o que é isso, não. O Carlos Migliorini, bom dia, Alex e convidados. E a torcida Peixeira, de norte a sul do Brasil, abração, ele está em São Vicente. O Sidney F também mandou bom dia a todos. O Cacheta aqui ainda diz o seguinte: a ação de trazer o aposentado desde 2011 como antídoto do Jean Thierry Samota conta até porque jogar com 11 literalmente sairia mais barato. O João de Souza, o que os seres acham de Luan Pérez na lateral esquerda, Alisson e Kaique Fernandes zagueiros? Ele lembra aqui sereias prejudicadas. Cara, se colocar o Alisson na zaga, o Luan Pérez na lateral esquerda e der errado, a torcida vai botar aquele chapéu de professor Pardal no Diniz e vai todo mundo cair de pau nele. Que coisa, né? É desnecessário, né, Alex? Eu acho desnecessário essas improvisações. Eu penso que em situações de jogo, que você pode eventualmente precisar movimentar peças para não ter que fazer substituição, é bacana saber que o Luan Pérez, se precisar, quebra galho na esquerda, se precisar recuar o Alisson, ele joga também, mas para começar o jogo, o Santos já tem peças, né? A chegada do Danilo Boza é para justamente, é um zagueiro que sabe jogar na lateral direita, pode fazer as duas funções, o Moraes que joga de lateral esquerdo, mas se precisar ele numa segunda linha mais avançado, como um ponta esquerda, ele também sabe jogar, assim como o Madison, que joga de lateral direito, mas sabe jogar de ponta direita. Então, aos poucos, o Fernando Diniz vai tendo nas suas mãos jogadores com peças até mais versáteis, né? Se o Lindoso, por exemplo, bater o martelo, o Santos passa a ganhar mais um jogador de marcação, é o chamado cabeça de área, mas que também tem qualidade nas jogadas de bola aérea, ofensiva e defensiva, e que está desgastado no Internacional, né? Então, sem dúvida, eu acho que aos poucos o Santos pode qualificar aí melhor o seu elenco a ponto de evitar improvisações, que eu acho sempre muito arriscado, né? Olha, o João de Souza diz aqui, com a má fase do Santos, os senhores acham que as promessas da base que surgiram no Paulistão serão deixadas de lado? Eu acho que não.
Acho que não faz o menor sentido. O Ângelo vai continuar entrando, o Pirani até segunda ordem é titular, o Kaique, a gente vai descobrir hoje se o Luiz Felipe vai continuar no time ou se ele vai para o banco. Eu acho um negócio sem pé nem cabeça. O Kaique não fez tantos jogos ruins assim para ser reserva, mas enfim. Ô Alex, o que acontece é que para esses jogadores estarem hoje no profissional, esses jogadores pularam etapas da sua formação. Então é evidente, assim como o Marinho erra, o Kaique erra também. Mas eles precisam ter ali um tempo maior de maturação, que às vezes a necessidade não permitiu. O fato de chegar, por exemplo, um Danilo Boza para a zaga, isso vai queimar o Kaique? Eu não acredito. O Marcos Guilherme vai ser o substituto do Lucas Braga amanhã contra o Ceará, por exemplo. Isso vai queimar o Alanzinho? Também não. Ângelo? Também não. Eu acho que os garotos têm qualidade e precisam ter calma com eles. Quando a gente não tinha alternativa, infelizmente tinha que colocar os meninos, só que os meninos oscilam demais, e é normal pela idade que eles têm. A chegada de jogadores que têm um pouco mais de experiência vão ajudar os meninos, e quem cresce é o grupo do Santos. Então eu, Felipe Camargo, acho que o Santos não queima esses meninos que o Santos precisou deles num primeiro momento e que hoje fazem parte do elenco profissional. Muito bem, deixa eu só aqui trazer mais algumas considerações do pessoal. O Leonardo Andrade, Alex, bom dia. Para trazer o Lindoso, eu prefiro o Ramírez, ex-Palmeiras. O Jamil Gonçalves mandou... Foi oferecido, né? Mandou um santo. Que é diferente, né? A característica é um pouco diferente do Ramírez e do Lindoso, né? O Fernando Mendonça diz aqui, vocês têm informação de quem é o meia do Lanús que o Santos está negociando? Um abraço a todos. Eu li alguma coisa em algum lugar... Não é negociando, nós trouxemos a informação no De Olho no Peixe. Vira telefone sem fio, Alex. É engraçado isso. O Santos monitora, o Santos não negocia. Existem alguns jogadores que o Santos está de olho no mercado sul-americano e monitora. O departamento de scout... ainda mais com a chegada do Mazuco, reforça algumas peças no cenário nacional e internacional e está de olho. De olho para saber como se comporta, para avaliar melhor as características, se existe possibilidade, caso o clube tenha interesse, de conseguir fazer uma negociação, no caso do Santos, por empréstimo. O nome se chama Pablo Aranda, é um jovem de 20 anos, que é lateral direito de origem, joga como meia-direita também, fez muito mais partidas nas categorias de base do Lanús e poucas vezes foi aproveitado pelo Lanús no time profissional. Eu fui conversar com alguns colegas na Argentina, principalmente setoristas do Lanús, que disseram que o contrato do Pablo Aranda vai até 2024 e que dificilmente ele terá grandes oportunidades no profissional. Ou seja, se o departamento de scout do Santos entender que as características desse garoto que já jogou pela seleção sub-17 da Argentina pode se encaixar no que gostaria o Fernando Diniz, o Santos já saberá que se vier com alguma proposta de empréstimo, pode acontecer. O contrato do jogador lá no Lanús é até 2024, o Santos pode fazer aí alguma proposta eventualmente para ter o atleta por um ano e ver como é que ele desenvolveria aqui no Santos. E é um garoto de 20 anos, que já passou por seleção de base, então poderia ter mercado. Mas, repito, não há negociação. O Santos nem buscou o Lanús, monitora. E, aliás, esse é um dos trabalhos feitos pelo departamento de scout, que é monitorar, assim como o tal do Guzmán, que é de um time que, puxa, eu preciso até buscar o nome, que é um time colombiano, que o Santos também monitora. Não negocia, monitora, observa, para quem sabe, se tiver uma possibilidade, o Santos vai tentar uma aposta no mercado. Agora, bem cá entre nós, hein? Se o tal do Pablo Aranda tem 20 anos, ele não joga no Lanús. Tem histórico de seleção de base, não joga com 20 anos e vai ser liberado assim fácil. Eu já vi esse filme, ô Vitor, eu fico cabreiro com esses caras aqui. Parece Patito Rodrigues da vida, não sei. E o Patito jogava, hein? Pois é. O Patito, quando veio pro Santos, era aproveitado lá no futebol argentino, né? Contrário desse atleta. Mas vale reforçar.
Então, Vitor, vale reforçar, né, que o Santos hoje a realidade dele é diferente, né, de anos atrás, né? Então, se o Santos for buscar um exemplo, tá? É só exemplo, campo da hipótese. Eu vejo um jogador novo que está se destacando lá no Lanús, está jogando bem lá no Lanús. Será que é só o Santos que vai ter essa mesma percepção? Outros clubes vão brigar também pelo jogador? O Santos teria condição de brigar com mais alguém? Então, tudo isso pesa. Então, assim, mas valeria a pena? Seria uma aposta. Pode dar certo ou pode dar errado, mas é uma das funções do pessoal que está dentro do Santos tentando achar soluções viáveis para um elenco que precisa de reforços e não tem dinheiro no mercado. É uma alternativa. Muito bem. Mas eu vou discordar um pouquinho, porque ainda mais no futebol argentino, onde se aposta até mais do que no futebol brasileiro em jovens atletas, que coloca esses jogadores jovens para atuar. Esse jogador não está atuando no Lanús. Eu acho que é uma aposta arriscada demais para o Santos fazer no jogador. Vitor, depende do negócio. Tem no mercado onde normalmente na Argentina a Argentina pensa muito em vender jogador para o futebol europeu, então eles apostam em jovens, eles não escondem, ao contrário às vezes de alguns clubes no futebol brasileiro. Se ele não está sendo aproveitado, eu acho que provavelmente ele deve estar com algum problema de questão de desempenho ou até mesmo físico, que seja. Tem que se avaliar, mas eu acho muito estranho. É como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, assim, se estão monitorando, que vejam os prós e contras e o tipo de negócio também, né? Claro. Tem que ser barato, tem que ser dentro da realidade, né? Você desconfia, se o cara é titular num time mediano da Argentina, ok, você fala, bom, o cara joga, mas se o cara não joga, né? Bom, enfim. A informação que eu consegui apurar com o pessoal lá que cobre o dia a dia do Lanús é que dentro dessa função no elenco profissional já tem muitos atletas, né? E por isso a falta de espaço ao garoto. Enfim, aí é uma questão sempre de análise. Ele é o Alanzinho deles? Pode até ser, né? Mas eu digo assim, a gente só vai atrás porque chegou a informação, né? Eu não tenho como, por exemplo, precisar para vocês se é estranho, não é, pode ser, pode não ser. O Santos monitora, o Santos avalia, né? E com certeza os profissionais do Santos recebem muito bem para saberem, para todos eles verificarem se pode ou não pode ser um atleta que vale a pena algum investimento, né? Mas eu particularmente acho bacana que o Santos esteja se esforçando para tentar achar no mercado aí alternativas, né? Para tentar, quem sabe aí, né? Uma peça que possa chegar, ajudar tecnicamente e depois gerar dinheiro para o Santos. Muito bem. Olha, o Jamil Gonçalves também diz aqui, nada da renovação do Capita, o Roger Sanassi, olha o Felipe colocando o Arboleda em seu devido lugar. O Cosme Alexandre, é verdade que o Atlético Mineiro quer o Marinho? Eu não duvido nada com o Cuca lá, né? Mas Leandro... não tem nada nesse momento, Alex. Oficialmente não, o Santos já deixou claro isso. O Leandro Donizete Ferreira, fizeram já de caso pensado para tirar o Ganso do campeonato, um adversário direto. O Augusto César, boa tarde, amigos. Se o Ganso realmente estava tentando uma rescisão amigável com o Fluminense e queria muito vir para o Santos, por que ele não pediu para ficar de fora do jogo pela Copa do Brasil? Pois é, Augusto, foi o que eu falei no começo do programa. Aí o cara é acusado de não ser profissional. Se faz isso com o Santos, né? O cara tem contrato, acho que, enfim. O Felipe Rey me lembra que o Luan Pérez é lateral esquerdo de formação, atuou assim na base. E o Lindoso, o Felipe me lembra aqui também, foi relacionado, mas não entrou em campo pelo Vitória. E a outra informação do Felipe é que o Guzmán joga no Envigado. O Mazuco tentou trazer ele para o Vasco e para o Cruzeiro. Isso, e está na lista de monitoramento do Santos também. O radar. Na Europa, o Luan Pérez atuava bastante, né, de lateral esquerdo. Tudo bem que era mais aquela linha de 4 da defesa que os laterais não avançavam muito. Era praticamente um zagueiro jogando pela esquerda. Mas ele atuava no lado do campo, lá no Bruges. Muitas vezes ele atuou nessa posição. Aliás, o Luan Pérez avança toda a vida, talvez até por causa dessas questões dele de Europa, né?
E outra, tem gente que pede ele de volante, de meia. Porque vocês viram o gol? Terça-feira? Chute. Foi bela dele, finalização dele. E aí o Caio Jorge aproveitou. Ô Felipe, o Vitor vai comentar o lado do Ceará também, porque tem uma conversa aí de que como tem essa disputa direta com o rival Fortaleza na Copa do Brasil, que talvez o Ceará venha para cá com um time alternativo e tal, mas o Santos de alternativo não tem nada. Aliás, para quem não gosta de escalação de time reserva, time alternativo, esses daí devem ficar felizes da vida com o Fernando Diniz, que ele falou que por ele não vai poupar jogador nunca, vai botar o time titular até arrebentar, que nem aconteceu com o Lucas Braga aí. Enfim, dá para já adiantar o time provável aí para amanhã, ô Felipe? Cara, existe uma dúvida, principalmente já no gol, né? Eu conversei com algumas pessoas próximas ao próprio João Paulo, que ele está meio ainda sem saber se a mudança contra o Cianorte foi pontual apenas e ele volta contra o Ceará, ou se o John vai ter uma sequência de jogos. Então, assim, hoje apenas nós vamos conseguir ter essa informação, né? Depois da atividade, mas eu acho que o João Paulo volta, né? Vamos ver. João Paulo no gol, Pará na direita, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, os homens da zaga, um meio de campo com Alisson, Jean Mota e Pirani, na frente Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. Eu imagino um Santos desta forma para encarar o Ceará, mesmo que o Marcos Guilherme costume jogar mais pelo lado direito do ataque. Eu acho que com a saída do Lucas Braga, que teve uma lesão de grau 1, e vai demorar aí uns 10 dias aproximadamente, aqui 10 a 15 dias para se recuperar dessa lesão, eu acho que Marcos Guilherme é quem pode ganhar essa oportunidade entre os titulares no jogo de amanhã, Alex. Até porque eu cheguei a defender algumas vezes a escalação do Ângelo pela esquerda, e acho que isso precisa ser trabalhado pelo técnico, não só pelo Diniz, mas por outros também. Acho que jogador de velocidade não pode ficar restrito a um lado só do campo, ele tem que saber jogar nos dois lados. E o Marcos Guilherme parece que tem essa facilidade, ele pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Como o Ângelo, nas poucas vezes que ele foi escalado pela esquerda, ele foi bem, quer dizer, foi mal, né? Foi mais ou menos. Ele vai melhor pelo lado direito, apesar de ser canhoto. Eu acho que por isso o Marcos Guilherme saiu na frente e vai atuar nessa partida. Ô Vitor, e aí, as notícias do Ceará? Vai vir com um time alternativo, pensando no Fortaleza? O primeiro jogo foi 1-1, ou o Gordiola vai mandar potência total aqui para Vila Belmiro? Olha, apesar de ter aí as informações que o Ceará venha com time reserva para Vila Belmiro no sábado, eles estão tentando esconder ao máximo, até para não adiantar para o Fortaleza, que vai jogar com o time reserva no sábado para poupar o time semana que vem. Porém, a tendência é vir com o time misto. Esse confronto da Copa do Brasil para o Ceará é de suma importância, né? O Ceará vem ultimamente nos confrontos diretos com o Fortaleza em decisões, vem levando a pior, e o Fortaleza não quer perder mais, e o Ceará não quer perder mais um para o Fortaleza. Então a tendência é que o Ceará venha com o time reserva para Vila Belmiro. E falando do Santos, eu acho que o Diniz está certo nesse momento. Acho que o Santos fez um resultado bom lá no Paraná, não tem por que se preocupar tanto com o jogo de volta. O Cianorte vai jogar sábado à noite também, pelo Brasileirão da Série D, e não deve também poupar atletas, então não vai ser algo assim que o Cianorte vai vir completo e bota medo. Se fosse já que o time titular é um time mais fraco, e ainda também vai ter um jogo praticamente ainda até mais cedo, um pouquinho mais cedo, 19 horas, contra a Portuguesa de Desportos no Canindé. Aliás, o Cianorte já veio para São Paulo, né? Joga contra a Portuguesa e não volta para o Paraná. Fica direto concentrado para o jogo contra o Santos na terça-feira. Aliás, o jogo terça-feira é naquele horário, agora virou faixa, né? Da Copa do Brasil. Todo dia tem na semana da Copa do Brasil tem um jogo 4h30. Sei lá, acho que é para concorrer lá na frente com a Champions League. Deve ser isso, né, Felipe? O problema é o nível dos jogos, né? Se a ideia é essa, me preocupa. Mas, enfim, quem tem os direitos de transmissão faz os estudos aí para poder achar o seu público, ou o melhor horário para os públicos, enfim.
Mas é isso, Santos e Cianorte na próxima terça, às 4h30 da tarde, jogo que vai definir aí a classificação das duas equipes na Copa do Brasil. A tendência é que o Santos ratifique a sua classificação para as oitavas de final, e aí vamos aguardar, né, quem que o Santos pode pegar pela frente. Porque é sorteio, né? Sorteio a sequência. A questão disso é a grade, né? E ainda, só que ao mesmo tempo é complicado, porque o Sport TV ao mesmo tempo, eu vou falar o nome da emissora que está passando a maioria dos jogos da Copa do Brasil, não tem por que esconder. Ela fica espalhando os horários dos jogos, só que ao mesmo tempo tem o canal 3 deles lá, que é reprise 24 horas por dia, não tem transmissão ao vivo no canal 3. Então não sei por que jogar 4h30. Apesar de eu gostar desse horário, porque não está tendo público nos estádios, eu acho que não tem por que jogar. Não é que não tem por quê. Eu acho que você pode fazer alguns jogos à tarde e meio de semana, porque não tem público no estádio, né? Porque você faz à noite por causa da bilheteria, porque se for à tarde vai diminuir muito, porque muita gente está trabalhando. Mas essa questão da grade que a Sport TV alega, eu acho que é uma alegação meio furada, porque você tem o Sport TV tem um canal lá que só passa reprise. Eu acho assim, jogo de meio de semana à tarde, ele é bom assim, julho, que é férias escolares, dezembro, janeiro, fevereiro, que tem um monte de gente de férias. Acho que seria mais plausível. Em outras épocas, mas tem muita gente fazendo home office. Não, muita gente, entre aspas, né? A maioria do povo não está fazendo home office coisa nenhuma, está todo mundo na lida aí, né? Mas, enfim... eu, por exemplo, vou ver com o rabo de olho, como diria o outro. Eu estou trabalhando nesse horário, não tem como parar para ver futebol, mas até o vídeo do Canal 10 esse dia vai subir. Acompanha no De Olho no Peixe. Eu deixo lá. Acompanha no De Olho no Peixe. Deixo a imagem, o som lá separadinho, mas se eu estiver editando, eu tenho que ir para a ilha, não vou conseguir ver o jogo enquanto eu estou editando, né? Não tem jeito. Aliás, só a respeito dessa coisa de tabela, para deixar claro para o torcedor o seguinte: terça-feira tem a Copa do Brasil. Aí no outro sábado, aliás, o Santos é o sábado 7 da noite, né? É impressionante. Santos e Juventude, no outro final de semana, na Vila Belmiro. Então o Santos tem 3 jogos essa semana em casa. Ceará, Cianorte e Juventude. É para classificar na Copa do Brasil e dar uma embalada no Campeonato Brasileiro. Até porque, na quarta rodada, a gente vai ter numa quinta-feira, 7 da noite. Mas como joga às 7 horas da noite? Meu Deus do céu, outro horário... Santos Fluminense, né? Fluminense no Maracanã, né? Será que o Ganso ainda vai estar por lá? Ia fazer essa pergunta agora, Alex. Será? Então. Então o Santos precisa dar essa embalada antes de pegar o Fluminense, que é um time bom, né? Um time... E aí depois, na outra rodada, no dia 20 de junho, dia seguinte ao aniversário do produtor, tomara que ele ganhe de presente, na Vila Belmiro de novo, Santos e São Paulo. Essa é a sequência do Santos aí nas próximas semanas. O Alex, lembrando que o gramado da Vila tem sido submetido a uma reforma, né? Já estará apto a jogo agora no sábado para Santos e Ceará, mas essa reforma impediu que as Sereias mandassem seus jogos na Vila Belmiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro, até por isso o duelo diante da Ferroviária, a derrota para a Ferroviária por 2-1 aconteceu na Arena Barueri, né? Era a banda do Santos, mas não pôde jogar na Vila. Muito bem. Senhores, meio-dia 24, quase 25, eu estou caminhando para o final do programa. Ô Vitor, eu vou deixar para você esta responsabilidade, porque você é o curioso do futebol, acompanha tudo do futebol pelo Brasil e pelo mundo, mas especialmente Brasil adentro. Fale, por gentileza, deste jogo de hoje, Brasil e Equador. Eu não tenho a menor vontade de falar sobre isso. E de Copa América, o movimento dos jogadores, aliás, parece ser um movimento conjunto com outros atletas da América do Sul para que eles não entrem em campo pelo time da CBF na tal da Copa América. Fique à vontade, Vitor, disserte sobre eliminatórias e mais Copa América. Eu vou me eximir de falar sobre esse tema porque todo mundo já sabe o que eu penso. Bom, primeiramente sobre as eliminatórias, o Brasil é favorito contra o Equador, tem tudo para continuar com 100% de aproveitamento desse qualificatório para a Copa do Mundo e olha, vai se classificar, pelo andar da carruagem, vai se classificar com muitas rodadas de antecedência. A Argentina ontem empatou com o Chile, né? No estádio novo, inaugurado na Argentina, festa entre aspas, né? Porque não pode ter aglomeração, tudo. Mas o futebol, tirando a cobrança de pênalti com uma categoria
ultra acima da média do Messi, né? Que ele praticamente botou a bola dentro do gol com a mão, a bola foi andando devagar e o goleiro não conseguiu se recuperar. Fora isso, a Argentina foi mal, quase perde um jogo pro Chile, e a Argentina, enquanto a Argentina perde pontos fáceis, o Brasil vai se consolidando aí como o grande time das eliminatórias sul-americanas. Sobre Copa América, a conversa é o seguinte, a conversa de bastidores foi o seguinte: o Rogério Caboclo tinha falado com os líderes da seleção brasileira antes dessa convocação para as eliminatórias que provavelmente a Copa América seria cancelada, né? Que a Colômbia já tinha desistido, né, no mês passado. A gente no início do mês passado, a Argentina no final do mês, entre a virada do final do mês passado para o início desse também, abriu mão. A Colômbia falou que era questão de Covid, mas também tem a questão dos protestos populares, né, no país. A Argentina foi por conta da Covid-19, né, o país não passa por um bom momento no controle da doença. E o Caboclo tinha avisado que provavelmente ia ser cancelado. E os jogadores entenderam que ia ter a folga, né? Ia ter uma folga maior, ia ter férias esse ano. E aí vem a surpresa do Brasil numa pressa, assim, em velocidade máxima, né? E aí muita gente reclamando com razão, porque para algumas situações de saúde, de controle de pandemia aqui no país, não teve essa velocidade toda. Confirmou-se que cediria a competição. Então tá nisso. Os jogadores brasileiros estão conversando com os líderes das outras seleções e, olha, o boicote pode acontecer sim. Uma possibilidade grande de boicote à competição. Aí fica a pergunta: como é que vão ficar as comissões técnicas das seleções em relação a esse boicote, se eles vão seguir ou não? Porque aí pode-se convocar a seleção B, seleção C, né? Jogadores que não são convocados para os principais jogos de suas seleções, e acaba cada time vindo com uma seleção alternativa. Ou não, se esse movimento será maior. Só que os jogadores só vão se pronunciar depois dos 2 jogos das eliminatórias, essa rodada dupla que tem nesses próximos dias. Então fica aí a questão. E eu vou colocar uma pergunta, eu vou colocar um questionamento aqui, eu sei que tem um tempo. O pessoal está muito falando assim, se tem que Série A, Série B, Série C, campeonatos estaduais, tem que ter Copa América. Mas assim, o futebol no momento que a gente está passando hoje é um risco. E a gente tem sempre que avaliar esse risco, se esse risco vale a pena correr ou não. Se as questões, por exemplo, se os hospitais estão com os seus leitos saturados, se os serviços de saúde estão saturados ou não. Teve um momento que estava, e aí parou-se, por exemplo, São Paulo parou o futebol por um mês, e aí agora voltou porque está um pouco melhor. Só que assim, corre-se o risco para fazer Série A, Série B, Série C, Série D, estaduais, por causa dos empregos dos profissionais envolvidos, né? Então, jogadores, comissão técnica, roupeiro, massagista, profissionais dos clubes, etc, etc, etc. Copa América não tem isso. Os jogadores já recebem os salários dos clubes. No máximo é um ou outro membro da comissão técnica. Normalmente, o preparador físico de seleção, ele trabalha em clube. E ele só recebe da seleção, ele não recebe por mês da seleção. Normalmente, as seleções que trabalham com profissionais de clubes, eles não pagam salários mensais. Tá? Só esse detalhe. Turismo, não vai ter, porque não vai ter público. Né? Olha o risco. E aí você vai trazer 10, e eu vou falar, vai se trazer 10 delegações, porque a seleção brasileira vem toda de fora, vem praticamente toda de fora. Então você está trazendo 10 delegações de fora para o país, com um monte de cepa rodando. Vai ser vacinado. A gente não pode esquecer que o vacinado contrai o vírus, ele só não tem o desenvolvimento das doenças, mas ele vai estar com o vírus, então ele transmite, né? Então tem tudo a avaliar. É complicado. Eu acho que quem usa o argumento de quem tem os campeonatos nacionais, os estaduais, e usa o mesmo para a Copa América, não é válido. Ele não é. Porque, bem ou mal, assim, é um risco, volto a falar, mas os jogos de campeonatos nacionais e estaduais estão garantindo muitos empregos dos profissionais do futebol, o que não acontece na Copa América. A Copa América, esses jogadores já estão empregados nos clubes, e até muitos membros da comissão técnica. Era isso que eu queria deixar, Alex. Desculpa eu ter me alongado um pouco. Sem problema, meu caro Vitor. E só
um detalhe, né? A gente está olhando pelo nosso prisma, né? Precisa ver se os caras do Uruguai, do Chile, da Argentina, eles querem vir para um país que tem a pandemia descontrolada como tem no Brasil. Tem problema na Argentina? Tem, cada um. Por isso que a Argentina abriu mão, né? Por isso que ela abriu mão. Os outros países também têm problemas, mas a situação não está fácil em lugar nenhum. E outra coisa, vamos combinar, a Copa América e nada é a mesma coisa. Podia ser onde quisesse que passasse, na SBT, na Globo, na TV, aqui na Boc News TV. É ruim, né, meu? Copa América, pô, te falar, viu? Ainda mais essa que, na teoria, não deveria ter. Eliminatórias a gente até entende. Eliminatória da Copa você até entende. Mas, pô, a Copa América é um torneio fraquíssimo, né? Se bobear, o Brasil vai ganhar com o pé nas costas. Isso aí, se é que vai ter, né? Mas, enfim, como eu sempre digo... foi inserida aí no calendário de Copa América para... Porque teve a de 2019. A de 2019 que é a Copa América, que era do calendário de a cada 4 anos. Pois é. Enfim, quem gosta, gosta. Eu não gosto de seleção faz tempo. Eu acho que ela não representa o futebol brasileiro há muito tempo. Prejudica. Eu falei já no final de um programa passado aqui, vou falar sempre. Prejudicou o Santos a rodo, historicamente. Então, não faço a menor questão. Vou torcer para Portugal na Eurocopa e olhe lá. Senhores, vamos fechar esta edição do Esporte em Destaque, 12h32. Agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui. Não tenho como ler todas as mensagens, agradeço, né? Enfim, pela participação de todos. O Luan Lima tá bravo aqui, as eliminatórias pode, né? KKK, ele acha que é coisa da Globo e tal, não sei o quê. Pois é, quanto menos puder, melhor, né? Mas enfim, se pudesse parar também a eliminatória, pararia. Aliás, eu sou a favor daquele torneio relâmpago. Põe todo mundo para jogar lá. Divide, faz o sorteio. Os 2 melhores de cada grupo vão embora, o outro vai para repescagem e acabou, né? Mas enfim, é isso. Quem gosta da seleção gosta. Quem é trouxa para pagar 400 pau numa camisa da seleção, paga. Eu não gosto do time da CBF. E não é de agora e não é por questão política. Não gosto faz tempo. Desde que ele começou a ferrar o time da CBF e o Santos. De 2005 para cá. Aquele ano em que o Neymar jogou pela seleção e desfalcou o Santos um turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Só tonto. Torcedor do Santos que torce para a seleção brasileira é tonto. Desculpa. Felipe Camargo, um abraço. Até a próxima, hein? Obrigado pela participação. É sempre um prazer estar com você aqui, Alex, com o seu público, e em breve, sem dúvida nenhuma, sempre que der, a gente vai estar de novo por aqui. Hoje, um dia em que vamos acompanhar aí a coletiva dos 2 jogadores, o Marcos Guilherme e também do Moraes. O De Olho no Peixe no YouTube fará uma live após essa coletiva, e às 5h30 da tarde, o De Olho no Peixe agora exclusivo no YouTube do De Olho no Peixe, com o programa das 5h30 da tarde às 7 da noite para atualizar as principais informações do alvinegro mais famoso do mundo. Muito obrigado, Alex, pelo convite, parceiro de sempre. Felipe Camargo, obrigado pela presença, um abraço. Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, seu destaque final aí do Curioso, que vai bombar no dia de hoje. Meu destaque final é que daqui a pouco está no ar no Curioso do Futebol. No início da semana, furtaram as chuteiras de ouro, prata e bronze do futebol europeu do Jardel, do Mário Jardel, da casa dele, invadiram, levaram. E ontem a polícia cearense, né, a Polícia Civil do Ceará, conseguiu recuperar as premiações. E olha, foi por pouco, viu? Porque ele já estava no desmanche, já para ser depenado, né? E aí vender as partes que lhe interessavam. Foi por muito pouco que o Jardel teve as suas premiações recuperadas. E o próprio Jardel falou assim, não é nem a questão financeira, do valor do material, é a questão sentimental. Ele conquistou aquilo, né? Num período que na Europa ele marcava gol todo jogo, e a média dele no auge dele na Europa é essa mesmo, é praticamente 1 gol por jogo, pelo Porto, pelo Galatasaray e pelo Sport. Então fica aí o aviso, daqui a pouco matéria no Curioso do Futebol, da recuperação das premiações do Jardel, das chuteiras de ouro do futebol europeu. Obrigado, Vitor. Um abraço. Semana que vem você está de volta. Aliás, a quem acha, porque tem gente que gosta, né, de teoria da conspiração e tal. Ai, porque na Globo pode, no SBT não pode? Para mim, tanto faz. Eu não vou ver de jeito nenhum, não vou ver nenhum nem outro. Aliás, terminei ontem The Man in the High Castle. Assistam, é muito bom, né? Fala sobre o nazismo e coisa e tal, né? É excelente série.
E hoje à noite eu tenho programa, tenho Esporte por Esporte, vou gravar o vídeo do Canal 10, não vou ter tempo de ver Jogo do Brasil e vou ter tempo para assistir as minhas séries, colocar elas em dia e ver Jogo do Santos, que é o que me interessa. De resto, meus filhos, podem ficar à vontade, quem gostar gosta, quem não gostar não gosta, mas sinceramente é um grande balcão de negócios esse mundo das seleções, né? Investimento no futebol brasileiro pouquíssimo, e o dinheiro que essa seleção arrecada com milhões de patrocínios, né? E amistosos e coisa e tal. Acordar pra vida, gente boa. Ficar esperto, tá certo? 12h36, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, tá certo? Agradecendo a todos pela audiência, ao Felipe Rey pelos trabalhos técnicos, pela produção, pela edição, e a você que nos acompanhou. Segunda-feira estamos de volta aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, a partir das 11h30 da manhã, com tudo sobre Santos e Ceará. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio.